Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, a Tiana hoje, vai fazer uma breve revisão a respeito dos conteúdos que nós vimos no módulo 1 e no livro complementar 1, certo? Que são os seres vivos e os elementos não vivos, certo? Primeiramente, a Tiana vai falar o quê? Que os elementos vivos são todos aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morre, certo? Respira, se alimenta, tá? E nós iremos partir para as plantas, certo? Como é que a planta, ela respira, como é que ela se alimenta, quais são as partes dela, certo? Primeiramente, a planta, ela possui essas 5 partes: a raiz, o caule, a folha, flores e o fruto, né? A raiz, ela fixa a planta no solo, certo? A raiz também é responsável por absorver a água e os nutrientes do solo para ela passar, para que se mantenha uma planta saudável. O caule, ele dá sustentação e ele serve de transporte desses nutrientes e da água para a planta. A folha, ela é responsável pela respiração, assim como também a raiz, e o caule, em alguns casos, de espécies de plantas. Mas a folha, a função dela é de quê? Da respiração da planta. As flores servem de quê? Para a reprodução da planta. Na flor é que contém o grão de pólen, que é responsável pela reprodução da planta. E o fruto é onde contém a semente, que pode o quê? Gerar, germinar uma nova planta, certo? Então é no fruto que contém a semente, ok? Partindo daí, nós vimos no outro título sobre os animais, certo? Os animais terrestres, os animais aquáticos, tá bom? Então, os animais terrestres se refere ao quê? Os animais que vivem na terra. E os animais aquáticos são aqueles que vivem na água, no mar, certo? Continuando, sobre os seres vivos, e elementos não vivos. Como a Tiana falou, os elementos vivos, todo aquele que nasce, cresce, se reproduz e morre. E o elemento não vivo é todo aquele que não nasce, não cresce, não se reproduz, não se alimenta, não respira. Como este pincel aqui que está na mão da Tiana, ele possui vida? Ele não tem vida, então ele é um elemento que não tem vida, certo? Um elemento. Assim como a cadeira, como a lousa, certo? As fases da vida, todo elemento vivo, todo ser vivo, na verdade, ele passa, pelo processo. E tanto os animais quanto nós, seres humanos, passamos por fases, certo? E essa fase é o quê? Filhote, quando, o animalzinho, por exemplo, é bebezinho. Adulto é quando ele já está com uma certa idade, já tem um tempo já. E a velhice é quando chega no finalzinho, da vida, ok? Dando continuidade, certo? A Tiana vai explicar o processo de fotossíntese, certo? Porque gerou algumas dúvidas, Então, o processo de fotossíntese se refere a quê? A planta produz o seu próprio alimento. O processo de fotossíntese é o quê? A planta produz o seu próprio alimento. Então, vamos lá. A planta, a Tiana desenhou aqui a planta. A planta, ela recebe a luz solar, Ela absorve o gás carbônico e ela libera o gás oxigênio. Isso no processo de fotossíntese. Assim como ela absorve os nutrientes e a água, por meio das raízes, em alguns casos de algumas plantas, ela também pelo caule, ok? Então, o processo de fotossíntese se caracteriza pelo qual a planta produz o seu próprio alimento, certo? E ela respira pelas folhas, como a Tiana falou. No processo de respiração, ela absorve o gás oxigênio da atmosfera
e ela libera o gás carbônico, que é o contrário do processo de fotossíntese do alimento, certo? Primeiro, ela alimenta-se por meio da luz solar, dos nutrientes da água presente no solo, e absorve o gás carbônico, né, da atmosfera, e ela libera o gás oxigênio. Isso no processo de fotossíntese. No processo de respiração, ela absorve o gás oxigênio e libera o gás carbônico, certo? Alguma dúvida? Vocês falam para tionar, tá? No momento, ao vivo, a gente pode estar tirando qualquer tipo de dúvida, tá bom? Beijo, tchau!